a nossa primeira aula de Direito Penal Militar para o concurso de ingresso, de admissão no curso de formação de oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, especificamente no que se refere ao direito militar. Nós vamos tratar hoje do direito penal militar. Vou fazer uma breve apresentação. Eu sou o professor Robson Brancalhão, atualmente ocupo o cargo de tenente-coronel da Polícia Militar em Rondônia. Depois de mais de uma década aí sem concurso, graças a Deus, foi lançado aí um edital a queima-roupa. Estamos a exatos 76 dias da prova, hoje dia 11 de julho de 2022. E nós viemos aqui apresentar essa primeira aula, esse primeiro trabalho. Eu sou graduado em Direito, também sou graduado em Segurança Pública, estudei na Academia Militar do Barro Branco, ingressei na Universidade Federal de Rondônia no curso de Direito lá em 2001, faz tempo já, aí 20 anos já que eu ingressei no curso de Direito, concluí o mestrado em 2018 e atualmente estou no doutorado também de Direito, estudando aí e tentando me aperfeiçoar ao máximo. Nós vamos começar pela aplicação da Lei Penal Militar, aplicação da Lei Penal Militar que está lá disposta do artigo 1º ao artigo 28 do Código Penal Militar. É muito importante, senhores, nós temos em mente a importância da leitura da lei seca. Em uma prova de primeira fase, você deve ter aí pelo menos 3 vezes ter lido aí o código, Se organize nesses dias, faça o seu quadro de trabalho semanal, que você vai alcançar lá o resultado esperado, Lá na nossa plataforma, e você consegue acessar ou pelo site proficienciacursos.com.br ou lá no nosso canal do YouTube, tem lá na descrição dos vídeos a forma, o link para acessar o nosso site e também o nosso ambiente virtual de aprendizagem. Lá nós já disponibilizamos a análise do edital ponto a ponto, principalmente a parte do direito militar, Fizemos essa análise ontem, lemos todo o edital, os pontos mais importantes, mas isso não te exime, candidato, de você sentar, fazer a leitura da regra do jogo, o edital é a regra do jogo, e a partir daí iniciar o seu plano de estudos para essa empreitada, Excelente aí oportunidade. Vamos tratar rapidamente dos princípios constitucionais e o direito penal militar. Quais são os princípios constitucionais que se aplicam ao direito penal militar, inclusive conteúdo lá do edital, Conteúdo do edital. Então, senhores, via de regra, todos os princípios constitucionais são aproveitados no direito penal militar. Importante salientar que o Código Penal Militar é da década de 70, mas a Constituição Federal Brasileira, ela é de 1988. Então, qualquer leitura do Código Penal Militar deve ser feito com as lentes do direito constitucional. Então, via de regra, todos os princípios constitucionais são aproveitados aí no direito penal militar. Então vamos começar aqui com o princípio da legalidade. O princípio da legalidade, ele é um princípio constitucional e também está lá disposto no artigo 1º do Código Penal Militar. Artigo 1º do Código Penal Militar, combinado com inciso 39 do artigo 5º da Constituição Federal. O princípio da legalidade, ele traz 3 postulados consequentes, que a lei penal, ela necessita de uma reserva legal, ou seja, ela deve estar disposta em uma lei, essa lei penal, também traz lá o postulado da taxatividade, essa lei ela tem que ser específica, e da irretroatividade como regra, A irretroatividade como regra, a lei penal não retroage como regra, Excepcionalmente, a lei penal vai retroagir. Então, o Cícero Robson Coimbra Neves e o Marcelo Streiffinger trazem lá em sua obra que a lei ela deve ser prévia. A lei
deve ser prévia, ela deve ser escrita, deve ser estrita e deve ser certa. Deve ser certa, citando lá esses autores, Assis, Toledo. Então, percebam, senhores, o que quer dizer o princípio da legalidade? Que para determinada conduta ser crime, ela deve estar disposta em uma lei penal. Quando fala em lei, essa lei é em sentido estrito. Veja só, senhores, o que é uma lei em sentido estrito? Vamos imaginar que este aqui é o Congresso Nacional. É o Congresso Nacional. Aqui nós temos este para cima é a Câmara dos Deputados e este aqui para baixo ele é o Senado Federal. Senado Federal. Aqui nós temos 513 deputados, isso está disposto lá na Constituição Federal, e aqui nós temos 81 senadores, né? Um ano de eleição é importante saber esses conceitos aqui, embora, né, todos os senhores já tenham esse conhecimento porque já estudaram direito constitucional, uma vez que este concurso exige lá a graduação em direito. Então percebam, senhores, quando fala em lei em sentido estrito, quer dizer que é aquela lei que se originou do Congresso Nacional. Cabe ao parlamento legislar. Eu não posso ter um decreto, que também é lei, uma resolução, uma portaria, uma regulamentação, criando lei e cominando pena, né? Descrevendo no preceito primário uma conduta e cominando em seu preceito secundário uma pena. Então, lei em sentido estrito significa dizer que é aquela lei que passou pelo parlamento. Naturalmente, senhores, o parlamento federal, porque o artigo 22 da Constituição Federal traz lá de maneira peremptória que compete privativamente à União legislar, entre outras coisas, sobre o direito penal, né? Então, o nosso segundo princípio aqui, princípio da insignificância, né? Eu lancei mão aqui de um material muito bacana do Rodrigo Furro, do Cícero Robson Coimbra Neves, né? Onde eles fazem ancoragens lá com a parte jurisprudencial e também doutrinária, né? Já que são excelentes aí doutrinadores e estudiosos do direito penal militar no Brasil, né? Então, princípio da insignificância e os seus vetores, né? Supremo Tribunal Federal no HC 94931 do Paraná, relatoria da ministra Ellen Grace, ela traz os seguintes dizeres, né? Da seguinte maneira: o direito penal militar pode sim abrigar o princípio da insignificância, todavia com maior rigor. Então, senhores, se é uma pergunta genérica, uma pergunta aberta, é possível a aplicação do princípio da insignificância na justiça militar? A resposta é sim, né? E na segunda fase, por exemplo, uma questão discursiva, você já pode lançar a mão aí desse julgado, né? Se comparado ao direito penal comum, no entanto, né, com maior rigor a aplicação desse princípio. Assim, condutas que podem, teoricamente, ser consideradas insignificantes para o direito penal comum, não são para o direito penal militar, devido à necessidade da preservação da disciplina e da hierarquia militares. Vou até colocar de outra cor aqui, sublinhar de vermelho, porque é necessário fazer umas observações com relação a essa manutenção desta regularidade, né? Considero que os vetores para aplicação do princípio da insignificância seria a ausência de periculosidade social da ação, a mínima ofensividade da conduta do agente e a inexpressividade da lesão jurídica causada e a falta de reprovabilidade da conduta não se revelam presentes aqui no trecho desse julgamento. Olha só, senhores, olha só. Raul Machado Horta, desculpe, senhores, ele é um constitucionalista e ele diz que a Constituição brasileira
brasileira ela é plástica. Entre aqueles conceitos, né, Ferdinand Lassalle vai trazendo aqueles conceitos lá de direito constitucional, o Raul Machado Horta ele fala assim, olha, a Constituição brasileira ela é plástica. A colocação de suas normas obedece uma hierarquia de prioridades. Inicia-se lá pela parte dos objetivos da República Federativa do Brasil, né? Inicia-se lá no artigo 1º dizendo que todo poder emana do povo, que o exerce através de seus representantes eleitos no parágrafo único, ou diretamente nos termos da Constituição, que seria através do referendo e do plebiscito, se direto. Mas então observem, senhores, no Código Penal é possível fazer-se uma comparação. No Código Penal Comum, do artigo 1º até o artigo 120, estão todos os institutos penais. Lá você estuda do artigo 1º ao artigo 12, a aplicação da lei penal. Do 13 ao 28, estuda lá a teoria geral do delito. 29, 30 e 31, estuda lá a teoria, o concurso de pessoas. Do 32 ao 58, a teoria geral da pena. 59 a 68, a aplicação da pena. 69, 70 e 71, nós temos o concurso de crimes. Estudamos o sursi, estudamos os tipos de ação penal, o artigo 100. Estudamos a questão das medidas de segurança. Lá no 107, nós estudamos as causas extintivas da punibilidade. A partir do 109, lá a questão também, né, que é uma causa extintiva da punibilidade, mas é a prescrição. E no 120, estudamos o perdão judicial. Percebam, senhores, no Código Penal Militar também é assim. Do artigo 1º até o 135 estão os institutos penais militares. Do 136 até o 374 tem os crimes em espécie. Veja que lá no Código Penal Comum, o primeiro crime que tem lá é o crime contra a vida, é o homicídio, no artigo 121. E depois nós temos os crimes contra a pessoa, os crimes contra a ação-barca, a integridade física, depois os crimes contra o patrimônio, e assim vai, até lá no final dos crimes contra a administração da justiça. No direito penal militar, por sua vez, inicia-se os crimes em espécie lá no artigo 136, mas a vida está no 205. Isso quer dizer que, para o direito penal militar, a vida não é o bem jurídico mais importante? Em uma situação normal de temperatura e pressão, a vida sim é o bem jurídico mais importante. No entanto, senhores, a lei ela foi criada para ser perene. Para continuar no tempo. Em caso de uma invasão estrangeira, em um pior cenário, a vida não é o bem jurídico militar mais importante, né? Tanto que inicia-se lá no 136 e a vida está no 205. Isso ancora alguns raciocínios importantes. Na legislação penal comum, e é importante nós sempre fazermos essa comparação aqui, porque você que está vindo aí da faculdade de Direito, ou que ainda está estudando 8º, 9º, 10º período, e vai entrar nessa empreitada do concurso, você não estudou Direito Penal Militar, porque essa cadeira não tem nas faculdades de Direito. Rondônia nenhuma tem, e raramente vai ter aí no Brasil, talvez como matéria optativa em uma ou outra. Então percebam, senhores, lá na legislação penal comum, quando o legislador intencionou proteger um bem jurídico e tornou este bem um bem jurídico para a manutenção da harmonia social, passou a ter uma objetividade jurídica. Por exemplo, qual a objetividade jurídica do crime de furto? Proteção do patrimônio. Qual é o objeto material no crime de furto? É aquela coisa sobre a qual recai a conduta, né? Então veja que
a lei penal, ela tem uma proteção imediata. No caso do furto, tá aqui uma caneta capacitiva, né? Caneta capacitiva, a proteção, a objetividade jurídica é a proteção do patrimônio e se ela for furtada, subtraída ali de maneira sorrateira, ela será lá o objeto material. Então, proteção imediata, o patrimônio, que é a objetividade jurídica. Na lei penal militar, também é assim com um detalhe. Todos os crimes militares possuem lá especificamente a sua proteção imediata, o patrimônio, a vida, a dignidade sexual, a administração militar, a autoridade militar, né? E assim por diante. Porém, todo crime militar também possui uma proteção mediata. Então eu tenho uma proteção imediata, que é a objetividade jurídica, mas todo crime militar traz consigo uma proteção mediata. É por isso, senhores, que todo crime militar, isso é muito importante você frisar, anotar aí no seu material, todo crime militar, ele é de ação penal pública, ele é de ação penal pública. Não há que falar em crime de ação penal privada na justiça militar. Não há que falar no direito militar de crime de ação penal privada. Todos os crimes são de ação penal pública e a maioria esmagadora, né, a partir do 142, se não me engano, eles são de ação penal pública incondicionada. Por quê? Porque esta proteção mediata, que traz o direito penal militar é a regularidade das instituições militares. Tanto a Constituição Federal e a própria legislação penal, eles trazem de forma muito clara isso. Quanto à Constituição Federal, ela traz lá no artigo 42, e aí é importante, né, a leitura lá da Constituição Federal. Veja o artigo 42, ele fala assim, ó: são militares dos estados os integrantes dos corpos de bombeiros militares, das polícias militares, dos estados, do Distrito Federal e dos territórios, né? Se houver instituições fundadas lá na hierarquia e na disciplina. Então, a manutenção da regularidade da instituição militar, ela se dá através da hierarquia e da disciplina. Então, percebam aqui, senhores, ó, o que diz a ministra lá, ó, são para o direito penal militar. Às vezes por vezes não é considerado insignificante para o direito penal comum, porém não é considerado insignificante para o direito penal militar, justamente porque o direito penal militar, ele necessita de preservar a disciplina e a hierarquia militar. Essa disciplina e essa hierarquia, ela é o suporte lá, são os pilares da manutenção da regularidade das instituições militares. Então, senhores, ainda sobre o princípio da insignificância, o Ronaldo João Roth, ele cita em sua obra a questão da lesão corporal levíssima, onde o parágrafo 6º do artigo 209, ele aceita que, no caso de uma lesão corporal levíssima, essa seja lá, em sede de sentença pelo juiz, substituída por uma questão disciplinar, né? Ainda o artigo 240, parágrafo 1º, que trata do crime de pequeno valor, uma observação, né? Este princípio cunhado na Alemanha, lá por Klaus Roxin, o princípio da insignificância. Dando continuidade ainda sobre o princípio da insignificância, quando diz lá no julgado que ele é um princípio da insignificância, que a sua aplicação no direito penal militar, ele é mitigado. É uma aplicação mitigada, né? Por exemplo, nos crimes de droga. Nos crimes de droga, lá da Lei 11.341 e do artigo 290 do CPM, eu tenho uma diferença. Na Lei Penal Comum, 11.343 de 2006, é possível a aplicação do princípio da insignificância. Mas nós temos esse julgado aqui, ó, esse julgado do Supremo Tribunal Federal, no habeas corpus 103.684,
relatoria do ministro Aires Brito, lá de 2010, onde ele diz o seguinte, ó, não se aplica o princípio da insignificância aos crimes de droga no quartel. Drogas e serviço são coisas que não combinam. Imagina que um servidor do INCRA, servidor lá do INCRA, usar o INCRA como exemplo aqui, me permitam aí os servidores do INCRA, é só um exemplo acadêmico, né? Ele decida fazer uso de substância entorpecente, decida fazer uso de drogas durante o seu serviço. À noite lá, o vigilante lá decide usar drogas. E aí o efeito desse psicotrópico que ele usa, efeito dessa substância entorpecente, ele olha lá para o portão e ele começa a ver um elefante cor-de-rosa voando com as orelhas. Isso vai trazer, é claro, uma quebra da ética, né, exigível lá para a administração pública, mas vai ficar por aí, vai ficar por aí. Agora imagina o soldado lá do batalhão de choque aqui em Porto Velho. O batalhão de choque fica lá na Zona Sul, na Avenida Jatuarana, e em frente do batalhão de choque tem um hospital, a UPA Zona Sul. Vamos conjecturar que esse soldado que está lá de serviço, ele decida fumar um cigarro de maconha. Só que esse soldado, ele está armado com um fuzil 762, no mínimo 3 carregadores, né, que vai dar lá 60 cartuchos, e uma pistola com 3 carregadores mais 15 cartuchos em cada um. Aí ele vai lá e fuma aquele cigarro de maconha, olha lá para o portão do batalhão de choque e vê um elefante cor-de-rosa voando com as orelhas e começa a desferir tiros neste elefante. Percebam que o potencial de ofensividade e a capacidade lesiva do militar é diferente. É por isso que o Constituinte originário tratou diferente na Constituição Federal. É por isso que normas que se aplicam aos militares não se aplicam aos civis, e a recíproca é verdadeira. Policial militar não é funcionário público. Policial militar é militar do Estado. Artigo 42 da Constituição Federal. Então, retornando aqui, senhores, aqui no nosso material, tratamos aí do princípio da insignificância, falamos, né, o exemplo do porquê que droga e serviço não combinam. O próximo princípio aqui, princípio da individualização da pena. Princípio da individualização da pena, lá do inciso 46 do artigo 5º, inciso 46 do artigo 5º, deixa eu sublinhar aqui, 46, artigo 5º da Constituição Federal, que trata lá sobre a individualização da pena. Aí é importante fazer menção aqui a esse habeas corpus 104.174 do Rio de Janeiro. Por quê? Porque o Código Penal Militar, ele não traz previsão de progressão de regime. Então, quem pegava uma cadeia lá pela Justiça Militar, puxava de ponta a ponta no fechado, né? Puxava de ponta a ponta no fechado. Vou botar para mim aqui. Aí o que acontece? Veio o STF, neste HC especificamente, e ele falou assim, olha, o Código Penal, ele deve ser lido, deve ser interpretado à luz do direito constitucional. E o direito constitucional, ele traz a individualização da pena. E eu tratar todo mundo igual não é individualização de pena. Então, aplica-se na justiça militar, na execução penal militar, o princípio da individualização da pena, e a partir daí, voltando para o material, né, de 2011, passou a ter lá progressão de regime também na justiça militar. Nosso próximo tópico vai ser a lei penal no tempo, mas já temos aí quase 30 minutos, temos aqui quase 30 minutos de aula. Vamos fazer um pequeno intervalo, tomar aquele café e voltar aqui para essa nossa caminhada. Então, até mais, pessoal, nos vemos logo após o intervalo.